começando mais um Alt F4. Eu sou o Felipe, o Spawn. E eu sou o Felipe, mais conhecido como Albieri. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Minority Report, que foi baseado no conto do Philip K. Dick, The Minority Report, de 1956, e é um filme do Spielberg de 2002, um filme muito interessante, estrelando o Tom Cruise. Aconselho pra quem nunca viu o filme que veja o filme antes de ouvir esse podcast, né? Porque senão vai ter muitos spoilers aqui. Como a gente prometeu no episódio de cinema, a gente ia gravar sobre o Minority Report, porque ele é um filme bacana. E a gente chamou um convidado muito especial de novo aqui no podcast Alt F4, que é o Harold Stricker, um androide, que é um cara que é ilustrador, especialista em ficção científica. Fala aí, Harold. Oi, pessoal, aqui é o Android e eu vou falar de algo que é o meu meio, que é a ficção científica, que eu adoro. Vamos lá falar de Minority Report. Alt F4. Então vamos falar de Minority Report, que é um filme de 2002, é um filme estadunidense de ficção científica dirigido pelo nosso amigo Steven Spielberg, que é baseado levemente, né, segundo as fontes, né, no conto The Minority Report do Philip K. Dick. E a história do filme se passa em Washington, né, no ano de 2054, onde a polícia especializada no pré-crime prende possíveis criminosos baseado na precognição. Para quem não sabe o que é precognição, é a habilidade de perceber informação de coisas que ainda vão acontecer, né, o que geralmente acaba criando paradoxos bem interessantes nas histórias de ficção científica, né, Harold? Pois é, imagina só você tá lá quieto, fumando o seu cachimbo. De repente vem uma equipe da SWAT invadindo a sua casa e te prende por um crime que você ainda não cometeu, mas segundo os precogs, você irá cometer. Imagina como é que é a constituição desse estado, né? Assim, porque nos Estados Unidos parece que há uma grande diferença entre as constituições, né? Cada estado aplica determinada lei. É mais acentuado que no Brasil. Com certeza. Então conseguiram fazer isso com Washington no filme. É um sistema de lei completamente distinto, onde a pessoa é presa antes mesmo de cometer o crime. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, na época em que foi implantada essa tecnologia, muito provavelmente um monte de gente saiu às ruas, direitos humanos devem ter protestado. É claro que isso não foi colocado no filme, e é claro que as estatísticas não mentiram ali. Realmente ninguém mais era assassinado na região, então realmente era algo com eficiência extrema. Com certeza, não. Eu acho assim, o fato de ser uma coisa positiva, né, teoricamente para a população, meio que excluía, de certa forma, a opinião dessas pessoas, a voz das pessoas acabaram tendo que diminuir por conta disso, né, mas as poucas pessoas que enxergavam os problemas que tinham nisso aí, acabou sendo realmente o debate que gerou o filme, né, e gerou a história em si, né, que é justamente o lance do livre-arbítrio, da pessoa ter a opção de escolha realmente de fazer aquela coisa ou não, e de fato de ser presa por algo que não fez ou vai fazer e tal, que tem até uma cena do filme que é logo no comecinho, que é aquele cara que vai ser preso e tal, que ia matar a mulher dele, que tava traindo ele, e poxa, ele falou, não, eu não ia fazer nada e tal. Tava previsto que ele ia fazer, mas vai que não, se ele soubesse ou tivesse alguma coisa, uma outra variável ali, aquele destino poderia ser mudado, né? Pois é, mas as estatísticas novamente entram na jogada, né? Ninguém mais era morto. A eficiência era comprovada, né? Eu acho bacana desse tipo de filme de ficção, onde envolve passado e futuro, porque sempre te causa um tipo de reflexão, né? Tu sempre fica pensando, pô, mas e se não fosse assim, né? E se aquilo, e se aquilo outro? A gente sempre tem uma outra opção, né? O futuro a gente não tem controle nenhum, mesmo quando a gente acha que tem, né? Isso é muito bacana de ver em filmes, né? Não só em filmes, em qualquer tipo de ficção. Aliás, eu acho que cabe aqui uma pequena observação. Quando o crime é passional, ou seja, ele não foi planejado, foi um destempero da pessoa, né, que assassinou sei lá quem. Sim. Isso é explicado bem no início do filme, até com esse primeiro caso que é muito bem filmado. Achei muito legal a cena, sabe? Toda a sequência de cenas até eles conseguirem encontrar a casa daquele futuro assassino. O crime passional, ele, como não é planejado, ele está prestes a acontecer. Então é uma emergência para aquele instituto, né? Para aquela polícia precog. Aquilo vai acontecer dentro de minutos. E o crime premeditado não. O crime premeditado ele já é previsto pelos precogs já com, sei lá, acho que uma semana de antecedência, né? E o nosso amigo Tom Cruise justamente é colocado como um futuro criminoso
da segunda categoria, né? Exatamente. Aliás, a história, esse é o ponto de partida da história de verdade, né? Porque o começo do filme é basicamente... É uma introdução, né? É uma pequena introdução para você tentar entender como é que funciona o sistema da polícia com os precogs, né? Assim, o que eles vão fazer caso aconteça um crime daquela ordem, né? Exatamente. É uma introdução ao contexto, né? O ambiente, o clima, como é que tá ali, né? Porque esse sistema de pré-crime, né? Como é chamado na história, é um sistema que está sendo implantado ainda, né? Ele está só em Washington no filme, no conto, se não me engano, é em Nova York, né? Que se passa a história, né? É. Uma das diferenças entre o conto e o filme. Aliás, tem boas diferenças, né? A gente vai falar um pouco mais disso adiante, mas... então, assim, as pessoas estavam votando ainda para ver se isso ia ser implantado nos Estados Unidos todo. Então, tipo, tinha toda essa incerteza ainda do que realmente seria, se esse sistema seria de fato implementado em grande escala, né? Tava ainda em uma fase de provação, assim, de teste, né? Pra ver se aquela coisa realmente ia vingar ou não. Então é bem legal ver que o personagem do Tom Cruise, que é o John Anderton, né? Que é o personagem principal, no filme ele é o capitão, então, assim, ele é um cara responsável por estar investigando esses crimes, né? E ele se vê justamente dentro desse próprio sistema dele, né? E tentando burlar esse sistema dele, que ele sai correndo lá da delegacia de polícia, né? Ele não fala pra ninguém e começa a fugir, então é muito legal isso. Bom, nesse ponto o conto e o filme eles se parecem enormemente, né? Porque é sim um cara dentro do sistema que recolhe a informação de primeira mão e começa a correr atrás de uma resposta para tudo aquilo. E tem uma coisa legal também, agora falando um pouco mais da época do filme que estava sendo para filmar, porque esse filme ele foi pensado para ser uma continuação do Total Recall, que é outra adaptação do K. Dick, né, que é com Arnold Schwarzenegger, que eu gosto muito particularmente, mas pelas razões erradas talvez. E começou a ser desenvolvido em 1997, o Minority Report. Só que a produção do filme demorou para acontecer por causa do Missão Impossível 2, que o Tom Cruise estava filmando, e do filme Inteligência Artificial do Spielberg. Então o filme só foi sair mesmo em 2002, 2001, 2002. E tem uma coisa legal do Spielberg que ele pesquisou com vários cientistas, ele consultou os cientistas para certificar que aquele futuro que ele fosse apresentar ali, né, no filme, fosse o mais plausível possível, né? Ele se valeu de futuristas para poder desenvolver aquele mundo. Sim. Olha, isso eu não sabia não. Muito interessante. Aliás, realmente, tem fora os precogs, que são uma coisa que a gente não pode levar em consideração para futurologia, né? Mas todo o restante do filme é muito bem colocado, sabe? Toda a criação daquele mundo é muito interessante. Com certeza, com certeza. Poxa, a leitura da retina, você não pode escapar, porque simplesmente tem leitor de retina em tudo que é canto. É verdade, não, ele teve que recorrer ao extremo mesmo, né, cara, naquela situação ali. É verdade. E é um tipo de tecnologia que a gente tem disponível hoje, né? Hoje é uma leitura biométrica que é feita, né? A gente trata isso como uma forma de identificação também, né? A leitura de retina. Sim, a retina é como digital, é totalmente diferente de uma pessoa para outra, é verdade. Mas exageraram um pouquinho, né? Porque afinal de contas o leitor estava lá no teto e conseguia ler a retina de um cara que estava olhando para baixo. Né? Não, ele tinha leitor de retina para todo lado. Ele entrava num lugar, já estava falando, John Anderton, não sei o que, promoção, publicidade, tudo vindo na cara dele assim. Qualquer lugar que ele tivesse, essa informação da retina dele estava presente em todos os ambientes que ele fosse. Então realmente era muito difícil para ele fugir de fato ali, né? Então teve que ser uma coisa bem extrema mesmo. E o bacana é que aí entra uma outra questão ética, né? Que você perde completamente a privacidade, né? Você perde completamente a liberdade quando você tem algo que diz onde é que você tá toda hora. Pois é, mas a gente tá perdendo isso aos pouquinhos, né? Com Primeiro, certeza. Nós temos já câmeras de vigilância em tudo que é canto e elas previnem crimes, vamos ter que admitir isso. Quer dizer, prevenir não previne coisa nenhuma, mas pelo menos o cara é preso. Ajuda, né? Ajuda a justiça, né, teoricamente. Exatamente. Previne, de certa forma, previne, né? Que se repita, né? Se alguém estiver ciente de que tem uma câmera ali, de repente pode não cometer um crime, né? Também previne dessa forma, é verdade. Uma coisa que eu queria falar, o celular da gente é um imenso localizador, né? Qualquer aparelho móvel hoje, ele tem como ser rastreado, né? Através de triangulação, assim, eles conseguem descobrir pelo menos em qual quadrante perto das antenas está, né, o teu aparelho. Mas esse tipo de coisa está cada vez mais comum, assim, mais acessível à população geral, assim, né? Isso que realmente
está acontecendo. Eu acho isso interessante, né, por um lado, né, realmente tem o lado positivo disso, mas a gente vai perdendo realmente a privacidade nossa, né, cara? Pois é. E aí de que lado a gente fica? Eu acho que não adianta escolher lado, né? Porque naturalmente a coisa está se encaminhando para esse futuro do Minority Report, né? É aquele tipo de coisa que, né, cara, a gente pode dialogar contra, né, e ter a nossa opinião e tal, mas nós somos réis mortais desse mundo, né, de sistema e tal, que infelizmente acaba sendo difícil de, né, lutar contra isso, né, às vezes consegue, às vezes não consegue, mas esse tipo de coisa é uma evolução realmente natural, né, infelizmente. Eu acho que, assim, a tecnologia serve para o homem se adaptar à realidade, né, e na realidade incluindo os problemas que ela possui, inclusive os problemas sociais, e a gente naturalmente tem que se adaptar à tecnologia, né, e a tecnologia serve para ajudar, inclusive, a se adaptar, né, a ela mesma, né. Mas eu acho que, veja, Felipe, existem certas coisas que a gente ainda não conseguiu compreender toda a sua extensão, né? Por exemplo, o próprio Facebook, onde as pessoas começam a colocar fotos absurdas de si mesmos. Você vai tentar buscar um emprego numa excelente empresa e tá lá a prova do crime de que você é um retardado mental. Pô, é verdade isso, cara, é bem verdade isso, realmente. Vamos dizer, é uma tecnologia que tá ali, presta um serviço, você não sabe usá-lo. É isso que eu ia falar, o problema é o mau uso da tecnologia das pessoas, né? O problema não é ela em si. Eu fiquei imaginando agora, tipo, na corte marcial, né? Os juízes, assim, analisando um caso. Pega as fotos antigas do Facebook, do réu aí, vamos ver se o perfil dele bate com o que ele fez, né? Pega lá a foto do cara com aqueles beicinhos, assim, saca? O Tom Cruise, ele... todo mundo. O Tom Cruise, ele tinha que olhar o Facebook do cara antes de começar a investigar lá, né? De repente ele já achava um monte de informação já útil, né? Sobre o cara antes de aparecer aquela bolinha lá e o caramba e tal. Vai no Facebook do cara, pô. Deve ter um monte de coisa lá já. Mas é verdade isso que você falou, Harold. Eu concordo. Eu acho que a tecnologia tá aí e ela tá, vamos dizer assim, tá sendo distribuída pra muita gente despreparada, né? Quanto mais tu se expõe, realmente tem, assim, mais chance de ocasionar problemas, né? Assim. Foi um filme até caro, assim, pra época. Custou 102 milhões de dólares de orçamento, faturou 358 milhões pelo mundo. Então, assim, foi um sucesso o filme, querendo ou não. Pode não ter sido um filme tão... relevante? Não foi tão relevante, talvez, mas ele realmente foi um sucesso. As pessoas gostaram do filme. Ele gerou justamente essa ideia de futuro que a gente estava falando antes. A Apple, inclusive, ela foi fazer a propaganda do iPad, se não me engano, e ela falou, agora você vai poder fazer igual o Minority Report. Então, assim, esse conteúdo foi introduzido, de certa forma, na cabeça das pessoas como um todo. Mas eu acho que o que ficou de lado um pouco a parte de conceito do filme, né, a parte do tema, da discussão do filme, e ficou mais pelo lado visual, que é um filme, assim, a fotografia do filme é boa, assim, acho que foi bem produzido e tal, mas infelizmente eu acho que ficou mais pra esse lado, né. Isso que tu falou agora é muito bacana, Felipe, sobre o filme ter sido bastante vendido, né. É difícil um filme com o Steven Spielberg, com Tom Cruise junto, cara, que não vai vender bastante, né, cara? Com certeza, cara. Ainda mais o Tom Cruise naquela época, né, cara, bombando já com Missão Impossível já, e o pessoal ficou maluco, né? E esse filme recebeu indicação ao Oscar de melhor edição de som e ganhou vários outros prêmios também menores, melhor filme de ficção científica do Saturn Award, assim, coisas que, né, talvez na época não tinha tanta concorrência assim, mas de fato o pessoal realmente gostou do filme, né? Pois é, eu acho que esses festivais aí, underground, que pouca gente ouviu falar, não são para ser levados em consideração, sabe? Não, sinceramente, porque eles premiam certas coisas que são muito bizarras. Isso é verdade, também, concordo. Não tô dizendo que o Minority Report é um refúgio, é um lixo, é horrível, não. Mas não é um filme relevante, como o Felipe falou. Também concordo com isso. Ele não serve como exemplo nem para a história do cinema, tão menos para a história da ficção científica, né? O Minority Report. Se você vê ele como uma obra simplesmente assim, de entretenimento, assim, é tranquilo, né, cara? Mas realmente ele não tem esse... Ele não elevou nenhum patamar ou nada... Ele não teve essa intenção, talvez, também. Ele é um filme comum, filme de ação comum, assim, pra mim. Exatamente. Pois é, tem a marca Steven Spielberg, a marca Tom Cruise,
A marca John Williams, compositor excelente, é um deus, né? John Williams aqui é sempre endeusado aqui, então quase todo podcast que a gente vai falar de trilha sonora de filme, cara, porque merece, com certeza. Pois é, o cara ganhou o Oscar a rodo, né? Tá aí outro fã, né, o Harold, gosta muito de John Williams. Exatamente, ele não fala à toa aqui do John Williams, né, cara? Como não gostar, né? Se bem que ele mudou muito de linguagem dos anos 80 em diante, né? Eu acho que o último filme, assim, que teve a mesma linguagem que é dessa da década de 80 é o Jurassic Park. Eu acho que o mercado foi mudando, ele foi se adaptando também, né? Verdade. E o que não é ruim de maneira nenhuma, né? É até uma decisão artística dele. É interessante ver ele também buscar outras formas de realizar o trabalho dele, né? Claro. É que também tem outra coisa, já tava ficando chato, porque todo mundo tava compondo que nem ele da década de 80. Isso é verdade. A galera já tava imitando ele muito, né? Pois é, o James Horner, olha, o cara, ele é bem intencionado. Aliás, não, ele é mal intencionado. eu até gosto de certos temas do James Horner, mas ele dá uma imitada bem safada. O Alan Silvestre, ele não fazia música muito titânica, né? Fez algumas, como por exemplo De Volta para o Futuro. Tava até conversando em off aqui com o Felipe. Como é que você se diferenciou nesse programa? O Felipe é o Albieri e eu sou o Felipe. Ah, tá bom. Eu acho que a gente esqueceu de falar isso contigo. Isso é... De Volta para o Futuro, que é uma música, como você falou, wagneriana. É até meio exagerado. Se você pegar De Volta para o Futuro e você pega aquela música, que é legal, é muito legal, mas De Volta para o Futuro não é uma história titânica. Com certeza. Não é uma epopeia para receber uma trilha sonora tão forte. Ou seja, isso é uma marca registrada dos anos 80 que contaminou o filme. O filme não precisava daquele tipo de música. Concordo com você, é verdade. Assim como o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha com o Danny Elfman, né, com o Sam Raimi, exatamente. Danny Elfman compôs uma música completamente errada pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha é uma pessoa jovem. Não tem que ter uma música forte em cima dele. Tem que ser uma música mais pop, mais leve. Não precisa ser um trabalho de orquestra em cima do personagem. Eu acho são erros que os compositores às vezes cometem. Ou até mesmo é culpa do diretor, né? Porque afinal de contas foi o diretor que escolheu o compositor. Afinal, o produto final é responsabilidade dele, né? Claro. É verdade, claro. A bomba tem que explodir na cara dele, do diretor. Eu acho que o filme ele tem sim uma boa trilha sonora. Eu realmente confesso para vocês, eu não me lembro se há ali um grande tema musical. Realmente não me recordo. A trilha sonora não me chamou muito a atenção. De repente posso estar sendo injusto. Eu vou falar aqui o que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é que começa logo na primeira cena, tá tocando a Inacabada do Schubert, né? É verdade. E depois, mais pro meio, tá tocando a Quinta de Tchaikovsky. É absurdo, né? Então, assim, são peças que estão no primor da música erudita, né? Não podia deixar passar sem falar delas aqui, porque eu gosto muito. Também, se eu não me engano, toca o cara do órgão lá, da prisão, ele tá tocando bar quando ele entra na... Jesus, Alegria dos Homens, né? Isso, ele tá tocando Jesus, Alegria dos Homens, verdade. Eu não lembrava o que era, mas eu tinha na mente que ele tava tocando bar. No órgão, né? Bar era um grande organismo. Bem legal isso, né, cara? O guarda da polícia lá, da delegacia tocando bar, né, cara? Tipo, de boa, né? Tranquilo, né? E eu acho engraçado que ele fala assim, os presos ficam mais contentes quando... Os caras estão congelados, sei lá, os caras estão num estado de torpor lá, eles não estão ouvindo, cara, sabe? Eu acho que ele fez assim uma comparação com as próprias plantas, né? Porque tem gente que gosta de tocar bar para as plantas. É verdade, as plantas querem ser mais bonitas, né? Mais felizes. Cara, esses caras fazem cigarro com as plantas, eles não estão muito ligados. Eles não dão muita bola, não, meu. Eu acho que não cabia naquela história, sabe? Não era, essa história ela não é uma história de heroísmo, de sei lá, uma descoberta muito grande. Não é o que os personagens, o que aquele mundo tá vivendo. Aquele mundo tá vivendo uma história
vamos dizer assim, não tão impressionante. Tá vivendo uma coisa, né, mais ou menos, assim, uma coisa mais... O Spielberg até ele comenta sobre isso quando ele falou sobre o filme em si, que o filme pra ele é 50% sobre o personagem, né, character driven, e é 50% o resto, assim, que são as camadas do filme e tal. E é muito mais realmente como você falou, Felipe, é uma coisa meio que de cotidiano, daquilo que tá acontecendo com o personagem do Tom Cruise, né, do que realmente ser uma coisa mais épica, que envolve... Isso. Muita gente, assim, tal. É muito fechada, tanto que o filme se passa, acho que em 2 localidades ou 3 no máximo, assim, e é muito mais fechado, é um caso muito mais particular ali mesmo, né? E no Guerra dos Mundos, a trilha sonora também é do John Williams, o filme também é do Steven Spielberg. Com o Tom Cruise também. Com o Tom Cruise também, olha só, coincidência. E é uma trilha desse nível, né? Não tem um tema absurdamente marcante, né? Que você, sei lá, bota como toque celular e todo mundo diz, olha... Guerra dos Mundos, não existe isso, né? É verdade. É porque já mudou a filosofia de vida do John Williams, né? Acho que foi isso, cara. Eu acho que foi uma mudança do John que acabou afetando o Steven. Eu também acho. Nesse filme, Guerra dos Mundos até caberia, né? Uma trilha mais grandiosa, mais épica, assim. Sim, com certeza, eu também acho, claro. também acho. Então vamos falar finalmente então do personagem, né, o Capitão John Anderton, no filme Capitão, né, que é interpretado pelo Tom Cruise, como a gente falou, e o Spielberg novamente usa muito daquele tema que ele gosta muito, que é sobre família, sobre problemas, né, familiares, né, coisas trágicas que aconteceram, que é o caso do filho do personagem do Tom Cruise, que é o Sean, que ele foi sequestrado na piscina de um clube lá, né, ele estava nadando lá e tal, e ele foi sequestrado e morto, né, por consequência, o personagem ficou se culpando por isso, e essa foi a razão dele entrar na polícia do pré-crime, né? A esposa dele, a Lara, ela divorcia dele, né? E ele se torna viciado em drogas, então assim, é uma coisa bem interessante, assim, o que acontece, o psicológico do personagem está muito afetado, né? Ele está semi-destruído, né? Ele se aguenta só com aquelas drogas lá do futuro. Aquelas visões que ele tem, aqueles discos, né, de gravação que ele vê os hologramas da mulher dele, do filho dele, né? Então é uma parada até bem triste, assim, né? Você parar pra ver aquelas cenas, né, cara? É uma coisa bem difícil mesmo. Doente. Até porque a esposa se separou dele, né? Então ele tá completamente sem âncora nenhuma naquele mundo. É verdade. E ele tá lá vivendo por conta do trabalho dele, né? Praticamente, né? Ele tá focado no trabalho dele, a vida dele é o trabalho dele, ele ficou obcecado pelo que aconteceu pelo filho dele, então ele exerce esse trabalho com, né, a máxima eficiência possível, tanto que ele é justamente o melhor, né, de todos que está ali, né. E, se não me engano, no conto, né, Harold, ele não é exatamente um cara que perdeu o filho, ele não entrou lá na polícia do pré-crime por causa disso, né, acho que se não me engano, ele é um oficial de polícia de 50 anos, assim, né, ele é uma coisa, um personagem bem diferente, né. Até porque, veja, é um conto, não é nem um romance, não é um livro grande, é um conto, então você não pode ficar explorando o passado do personagem nesse tipo, né, de construção literária. É um relato, né, praticamente, assim, né, dos fatos. Né? As coisas têm que acontecer muito rápido ali, e de fato ocorrem. Aliás, os contos do Philip K. Dick são quase sempre assim. É tudo bem corrido, acontece um monte de coisa em muito pouco tempo. Bom, se vocês quiserem, podemos falar um pouco do conto, mas... Por favor. Eu acho que cabe aqui uma observação muito importante. O conto é o conto, o filme é o filme, são duas artes distintas. Literatura e cinema não precisam ser fiéis uma à outra, não precisam ser misturados, as qualidades do conto e as qualidades do filme. Certo, com certeza. Muita gente realmente fica indignada, né, com essas coisas, né, cara, que... Não, tá muito diferente, o cara muda uma vírgula, assim, com relação ao conto e tal, e vira aquele escarcéu todo, o pessoal começa a criticar e meter o pau, e às vezes nem vê realmente, de fato, o que é o produto, né. Aliás, quando os produtos, eles se complementam, às vezes acaba se tornando uma coisa interessante, né, mas realmente, de fato, são mídias diferentes, são propósitos diferentes do K. Dick, do Spielberg e de quem escreveu o roteiro do filme, né, então realmente é bom a gente deixar isso bem colocado aqui. É verdade, isso é uma confusão que se faz constantemente. Podemos falar do conto, mas não façam comparações, embora elas sejam muito tentadoras, né? Com certeza. Bom, no conto, nós somos apresentados a John Anderton, sim, o nome é o mesmo, e ele acaba descobrindo também, logo no início do conto, que ele está sendo incriminado
pelo assassinato de um general, se não me engano. General Leopold Kaplan. Leopold Kaplan, exatamente. O que acontece nessa sociedade, que não foi explorada no filme, é uma pós-ditadura militar, no conto. Bem diferente, né? Já começa aí, né? Pois é, o filme não se interessa assim em explicar exatamente em que tipo de sistema governamental os Estados Unidos estão sob influência, né? Não há essa discussão política no filme, embora eu particularmente acho que poderia ter colocado. Cabia com certeza ali, cara. Não vejo problema nisso, não. Mas enfim, o Steven escolheu por não colocar. Preferiu focar mais na parte psicológica e de sentimento, né, da população, né, do que realmente a parte política em si, né? Bom, de certa maneira até que dá para notar que há uma tirania no filme, né? Porque quando aquelas sondas aranhas são espalhadas pelo prédio, né, que é um pulgueiro horrível aquele prédio, poxa, as pessoas são invadidas na sua privacidade. Isso que é o bacana, as pessoas, realmente, como tu falou, dá pra notar um pouco, tem essa referência por isso, né? Quando as pessoas estão com a sua liberdade invadida ali, quando elas têm a sua privacidade invadida, o que elas sentem? Nada. Elas estão brigando aí, vê a aranha lá, pá, mostra, dá aquela checada na retina, não é quem tá sendo procurado, eles voltam a brigar, aí estão transando lá no... Acontece a mesma coisa. Bom, e tem a cena do carro também, né, cara, que tu percebe que os carros não se movimentam para onde as pessoas querem, as pessoas não têm controle do veículo, né, ela é levada para onde o sistema escolhe, né, a pessoa até escolhe talvez o destino, mas não a rota. Isso é uma prova de quanto controle o Estado tem sobre as pessoas, né? É uma excelente leitura metafórica mesmo. As pessoas não podem decidir o próprio destino nessa sociedade. Isso, aliás, é uma característica muito forte das histórias do Philip K. Dick e das adaptações do cinema, né? A gente tem isso com o Vingador do Futuro, Total Recall, que acaba acontecendo no Blade Runner, se não me engano, acontece coisas semelhantes assim, e aliás, uma descrição muito bem de como é o cenário das histórias que se passam, né? Esse filme ele tem um aspecto bem escuro, bem dark, assim, em vários momentos ele é chamado até meio de noir, assim, neo-noir, que é o gênero, né, de filmes que procuram ser um pouco mais sujos, né, aquela coisa mais dark mesmo, uma coisa mais escurecida realmente, de fato, né? É verdade. Olha só, tá vendo? Durante a nossa conversa eu acabei descobrindo um ponto que passou batido pela minha mente. De fato, o Steven Spielberg, só com essa cena, já conseguiu nos dizer que aquele é um sistema tirânico, porque realmente as pessoas reagem com a maior tranquilidade, interrompem o que estão fazendo e aí depois voltam. Bem estabelecido já isso, né? Voltando ao conto, o John Atherton, ele sai da chefatura de polícia preocupadíssimo, né, com a acusação de que vai cometer o assassinato, e depois ele acaba sendo raptado, levado até uma fazenda, um sítio, se não me engano, e lá ele se encontra justamente com a sua vítima, o general. E o general o acolhe, mas não o recepciona como bem-vindo, evidentemente, porque ele está preocupado. Por quê? Porque no conto, isso é uma explicação interessante, uma cópia vai para o sistema, a outra cópia vai para o exército, vai para os militares, as forças armadas. Elas recebem uma cópia daquele reporte dos precogs. Então o general instantaneamente acabou lendo a segunda cópia e acabou descobrindo o seu próprio assassinato. Então ele já sabia do assassinato de fato quando ele chegou lá, então? Sim, ele mandou os caras lá sequestrarem John Atherton justamente porque ele tinha acesso à segunda cópia. Os militares ainda tinham um certo poder por debaixo dos panos naquela sociedade. Era uma sociedade bem mais militarizada, né, cara? Com certeza. Levando em consideração que eles tinham saído do poder. Veja só. Bom, saído do poder para a imprensa, para a sociedade em geral, mas por debaixo dos panos ainda tinham muito. Sempre tem, né, cara? Sempre tem, com certeza. Pois é. Não dá pra dizer que quem segura uma arma não tem poder, né, cara? O cara tá com a arma na mão, opa, eu levanto os braços aqui. Os militares sempre estão com as armas, né, cara? Isso não dá pra negar. Pois é, mas
É arriscado dizer isso porque a nossa conversa aqui está sendo gravada. Reclamações com o Harold aí depois de qualquer coisa. Eu não falei nada. Ainda bem que tá sendo gravada, né? Porque se você tá ouvindo é porque a gente gravou, beleza? Bom, e aí, no final do conto, durante a investigação, ele acaba descobrindo que os 3 precogs, que no conto são muito interessantes até, diga-se de passagem, os precogs, eles são mutantes, são meio deformados. Eles sofrem retardo mental, né, inclusive, né, eles são bem... Acho que sim. Eles são cascas vazias, como no filme. O filme também fala que eles são cascas vazias, não tem pensamento fluido próprio, como o nosso. Mas no conto eles são completamente ignorados. O conto todo é construído a partir do que os precogs fornecem, né? Mas os precogs são vítimas miseráveis daquele sistema. São cascas vazias mesmo. Os precogs, né, pra quem não sabe ainda, são os seres, justamente como o Harold descreveu, os mutantes que no filme são filhos de drogados, né? Eles pegam essas crianças, eles possuem essa capacidade pré-cognitiva, né? E graças a eles, os 3 juntos, que no filme, aliás, tem uma curiosidade interessante, que os personagens são nomeados a partir de escritores de mistério, como no caso da Agatha Christie, o Arthur Conan Doyle, o Dashiell Hammett. É uma curiosidade que no livro não tem nada a ver com isso. Eu acho que os nomes dos personagens são nomes bem mais comuns, assim. E os 3 funcionam juntos. Eles não tem como... se você tirar um, quebra o elo. Então não tem como eles exercerem a função deles, que é prever o futuro. Que no filme é justamente o que acaba acontecendo com o personagem do Tom Cruise, que ele sequestra a Agatha, né, que é a principal de todos eles, em busca desse Minority Report, que é o relatório de minoria, né, que funciona exatamente assim. Olha, foi bom você ter falado isso, porque é uma grande diferença, e é fundamental essa diferença no conto. No conto, eles funcionam como se fossem 3 computadores, né? São 3 precogs. Cada um é comparado a um computador. A premonição que o computador número 1 dá é comparada com a premonição do segundo computador. E depois comparado com a do terceiro. Se houver uma discrepância, vale a maioria. Por isso é tão importante, tanto no conto quanto no filme, encontrar a premonição minoritária. O nosso amigo John Atherton, no conto, acaba descobrindo que ele, segundo o primeiro precog, ele matou o general. O segundo precog diz que ele não matou o general. E o terceiro afirma novamente que ele matou o general. Afinal de contas, por que isso aconteceu? E isso no conto é bem explicado até. As 3 informações, os 3 computadores, entre aspas, passam essa informação ao mesmo tempo. Porém, é uma leitura instantânea de vários futuros alternativos ocorrendo ao mesmo tempo para os precogs. Por exemplo, ao saber que ele será um assassino, ele alterou seu futuro. Exatamente, a escolha dele a partir dali vai gerar outros futuros, né? Outras realidades, né? Ele viu que o primeiro reporte diz que ele é um assassino do general. Ora, mas ao saber disso, ele se recusaria a matar o general. Já teria motivo para não chegar aí lá e acontecer, e de fato realmente a coisa não acontecer. Mas é uma coisa interessante porque gera justamente esse paradoxo, né, cara? Que ele sabe que vai matar, mas ele acaba, de fato, executando, mesmo não querendo, né? Mesmo buscando evitar isso o máximo possível. Uma coisa que acontece no filme também, que é um pouco até mais explícito, né? Porque ele vê ele matando o Leo Crow, que é o homem desconhecido, né? Ele chega no apartamento dele e ele se vê matando o cara, mas na verdade o cara puxou o gatilho da arma dele, né? Então o futuro foi um pouco alterado ali, mas ele poderia ter matado ele. Esse é que é o problema do precog. Você não pode ter acesso à informação, senão você já está alterando o local do crime, ou as características do crime, ou mesmo pode estar anulando a existência do crime. O que em si é uma ideia interessante, porque de repente pessoas presas poderiam ter sido informadas primeiro pela polícia: olha, você está sob observação porque você foi detectado como um assassino. Ora, se a pessoa sabe que foi detectada como assassino, ela não cometeria o crime, e aí não precisaria ser presa, entende? Verdade. Essa lógica é meio perigosa no filme, né? E tanto no conto também. Mas aí, voltando ao conto, só para terminar então a sequência, ele decide matar o general no terceiro relatório. Por quê?
porque entre o segundo e o terceiro relatório, ele acaba descobrindo que há um golpe militar, justamente para acabar com aquele sistema de precogs, que todo o sistema governamental está em cima, baseado nesses precogs. E aí entraria o exército, as forças armadas, derrubariam aquele sistema civil, provavelmente era civil, e aí voltariam, restabeleceriam a ordem militar nos Estados Unidos. Quando ele descobre que há um planejamento de golpe militar, ele aí decide sim que ele deve matar o general, o Leopold Kaplan. Isso. E ao matar o general, ele acaba com o golpe e consegue salvar o sistema precog, que bem ou mal Funciona, exatamente. Ele descobriu de fato o motivo pelo qual ele vai fazer aquela ação, né? Ele não deixou de fazer, ele só descobriu o porquê que ele queria fazer. E ele acabou até gerando uma falha, né, cara, no sistema, porque eles não conseguiram prevenir que aquela morte acontecesse, né, no final das contas. E nenhum dos dois, né, nem tanto no conto nem no livro, assim. A morte acontece, né, isso que... É verdade. No filme acaba mudando muito o tom da história em si, né? Porque tem um plot twist que o diretor, o superior do personagem do Tom Cruise, do John Anderton, ele na verdade é um assassino e ele planejou que o John Anderton fosse acusado falsamente, né? O sistema faz a premonição de que o diretor vai matar o personagem do Tom Cruise e o Tom Cruise já vai saber disso e tal, ele acaba não executando e tal. Então assim, ele acaba descobrindo essa falha e expondo essa falha, o que é muito diferente do personagem do livro que busca salvar esse sistema, né? É verdade. Ele consegue fazer um sacrifício por um sistema político. Imagina só se a maioria de nós seria capaz de fazer uma coisa dessas, né? Uma coisa legal pra gente falar é da parte final mesmo aqui, de como se resolve essa história, né? Como ele vai, por que a mulher invade lá, né? Pra pegar o corpo dele de volta, né? Porque ela podia ter feito tudo que ele fez, né? Sozinho. Ele raspa a cabeça, né? Pra poder ser preso lá, então assim, ele chega todo careca depois, né, umas bobagens assim, mas que, aliás, o diretor tá numa festa, né? Em homenagem a ele, porque... O que foi mesmo o motivo? É tão irrelevante isso que eu nem lembro. É porque ele tá prestando esse serviço é uma comemoração prestigiando a polícia pra crime, né? O diretor, prestigiando o diretor, é verdade. Ele recebe uma pistola de ouro, né, com balas de ouro. Balas de ouro. Simbolizando a paz, cara. Mas, cara, não tem, como o Felipe falou quando a gente tava assistindo, não tem nada mais americano do que receber uma arma simbolizando a paz. Simbolizar a paz, cara. Então realmente é bem a coisa de americano, realmente, cara. Bom que você lembrou isso, Felipe. Daí, ele tá lá na rua, né, cara, o John Anderton vem meio que esperando, assim, Ele consegue colocar no telão que está acompanhando a cerimônia, consegue colocar as memórias da precog sobre o assassinato. E são memórias estendidas do evento. Do assassinato da mãe da Agatha, né? Da mãe da Agatha, exatamente. A própria Agatha estava fazendo aquele reporte, né? Sim. É claro que se vê o diretor se encontrando com a mãe da Agatha e depois baixando uma sinistra máscara de esqui, e aí mostra logo em seguida o diretor afogando a coitada da mãe da Agatha naquele lago maldito. Ela até então era dada como desaparecida pelas autoridades, mas agora se constata que ela realmente foi morta. E é engraçado porque ele sai todo encurralado, né, da cerimônia lá depois, e aí vai pegar a arma, né, pra poder, sei lá o que ele ia fazer naquela situação. Não tinha como ele fugir, né? O mais engraçado é que ninguém tenta impedir ele. Tá todo mundo chocado, né? Todo mundo chocado, exato. E o mais engraçado é isso que tu falou, né? Ele pega a arma também pra nada, porque... Ele olha pro céu até pra ver se não é possível, eles não previram o crime. Então quer dizer que eu não vou matar ele? Não, alguma coisa errada aconteceu, né? É verdade, ele percebe que não está ali pra matar Tom Cruise, quando ele finalmente encontra o Tom Cruise, né? Apesar de que os precogs, eles de fato... marcam ele como assassino do personagem, né, do John Anderton, né? É um crime passional, gente. Crime passional, é como a gente falou, ele é previsto, mas muito em cima do lance. Então a equipe ainda não teve tempo de chegar
simplesmente isso. Não aparece ninguém porque não houve tempo de organizar uma equipe ainda para impedir. Exatamente, é um assassinato passional, como o Harold falou, verdade. E isso causa o dilema do final, né? Que ele pega, bota a arma no próprio peito e diz assim, não, se tu atirar, você tá fazendo falhar, né? Porque você não conseguiu prever esse crime, né? Tudo isso, se o sistema não foi eficaz o suficiente, não conseguiu impedir, vai acontecer um assassinato, coisa que não acontece faz tempo. Isso vai cair na mídia e vamos destruir o que tu construiu, né? Se você não atirar, o sistema falhou, porque ele prevê um crime que não aconteceu. Então assim, o cara se vê num dilema onde ele não tem saída, né? A solução dele foi se matar mesmo, né, cara? Ele se matou, aí ele não tem que lidar mais com esse problema. Se foda agora, fica na mão de vocês aí. Pois é. E acaba sendo aí o diferencial, acho que talvez um dos grandes diferenciais entre o conto e o filme, que o sistema, ele para imediatamente aí, ele cai, né? E no conto ele prossegue justamente porque o John Anderton salvou ele, né? Então assim, o John Anderton foi o provocador da falha do sistema no final das contas, e no conto ele foi o salvador, né? Então assim, esses são os grandes diferenciais da história, né? É verdade. Vamos lá, Felipe, para mais uma leitura de recadinhos do podcast Alt F4 e do canal Blind and Deaf. Vamos lá, Felipe. Eu queria começar essa leitura de recadinhos falando sobre uma coisa que eu queria complementar no podcast, que acabou que não saiu na edição, né? Que a gente falou, mas o pessoal, né, reclamou que a gente não citou de algumas coisas aqui, né? É comum, né? A gente não consegue falar sobre tudo e na edição, às vezes, o que a gente falou na gravação também não ficou tão bom, né? Que teve algum ruído, etc e tal, e a gente acaba tirando pra também dar uma cara mais enxuta ao programa, né? Sim, não foi falta de avisar, né? A gente sempre fala que a gente não vai conseguir falar sobre tudo mesmo, e a gente já tá até considerando essas coisas, né? Esses problemas, o fato da gente não querer que o programa fique muito longo, né? Mas não se preocupem, eu vou aproveitar aqui para falar. Na verdade, são duas coisas que eu queria falar. Uma delas é queria citar o Giban, né, que a gente não falou, o policial de aço, que foi baseado no Robocop, justamente quando eu tava falando sobre a influência do cinema americano, né, toda a mídia de entretenimento do Japão, né, de televisiva, né. E tem o Satan Ghost, também do Dylon, que é obviamente influenciado pelo Darth Vader, né. E é uma coisa interessante que eu fui pensar nisso, Felipe, que o Darth Vader, o design, né, do capacete dele é baseado no elmo do samurai, né. Então, assim, é uma troca muito legal de cultura, né? Tipo, passou primeiro da cultura japonesa pros Estados Unidos, depois voltou, né, pra cultura japonesa de outra forma, né, cara? É visível, né? A gente sabe, a gente falou no episódio de cinema, inclusive, a gente vai deixar o link aí no post. A gente falou no episódio de cinema que o George Lucas, ele é um fã do Kurosawa, né, cara? Sim, exatamente. O Kurosawa influenciou uma porrada de gente aí. E é isso que é o legal do cinema, de todo esse tipo de mídia de entretenimento, assim, de criação, porque as influências, elas não se prendem a uma época ou a uma determinada cultura, não, elas vão e voltam e podem influenciar outros, né? Quadrinhos, filmes e tal, isso está influenciando gente de hoje, influenciou gente de outras épocas também, isso é uma coisa muito bacana, né? A gente esqueceu também de falar uma porrada de outros, né, de outras coisas, algumas delas a gente não conhece, provavelmente quem é fã dos tokusatsu, eles vão lembrar de alguns que a gente não lembrou, mas tem alguns que a gente até lembra, a gente sabe, mas a gente acabou não falando, né? A gente não falou do Lion Man direito, a gente só citou. A gente não explicou bem o que era um homem numa fantasia de leão, né? Bem tosco, bem horrível, assim e tal, mas que era legal, assim, tem um conceito legal, assim, a série, né? A gente não falou do Jiraiya, né? Que, pô, é um ícone desses tokusatsu, né? Com certeza, um dos mais emblemáticos aí dessa geração da década de 80 aí. E a gente nem entrou em muito detalhe sobre os estilos, né, de tokusatsu, que é muita coisa, né? Super Sentai, tem a família Ultra. Cara, é muita coisa. Se a gente fosse falar, tipo, de cada um deles e demorar muito, o podcast ia ficar muito longo, não era o nosso objetivo desde o começo, né? Mas a gente vai falar em outros momentos sobre isso com um pouco mais de detalhe, então não se preocupem com isso. E eu também falei no podcast que, na verdade, não foi um erro, né, da minha parte, que eu citei que o cinema americano influenciou muito a cultura japonesa nessa época. Na verdade, quando eu falei de western, eu não queria dizer exatamente a cultura americana, porque nessa época, década de 70, era muito do cinema italiano, né, do Sergio Leone. Mas não deixa de ser, né, o western não deixa de ser um produto da cultura americana, muito pelo contrário, é justamente, né, baseado em eventos históricos, né, em filmes que aconteceram no começo do cinema no século XX, então assim, não estava errado de tudo, né. É também muito relacionado com a cultura do velho oeste americano, né, cara, é só isso, basicamente, né. Exatamente, exatamente.
E a gente não falou de alguns animes também, né, cara? Muito populares que a gente gosta muito, né, Felipe? Principalmente esse primeiro que a gente vai falar agora, tu é muito fã, né, Felipe? Pra caramba. O Samurai X. É o Rurouni Kenshin, né, no original, o Samurai X aqui no Brasil. Eu adoro o Samurai X. Eu acho que, assim, muito do que eu conheço da cultura e da história do Japão, assim, eu aprendi muito com esse desenho, porque é um anime que trabalha bastante, né, do que aconteceu naquele período Tokugawa, no período Meiji. Então, assim, é muito legal a história, é muito poético, muito bonito, assim, as lutas são muito fodas, cara, é sensacional mesmo. Sim, eu acho muito bom, mas eu não assisti tudo, então assim, eu não sou uma pessoa mais indicada pra falar, mas vou falar aqui de um que eu gosto muito, que é do Yu Yu Hakusho. Não vou falar nada especial, eu vou só sugerir, porque é um anime muito bom. Muita gente reclamou que a gente não falou de Inuyasha, que a gente não falou de... qual é o nome? Full Metal Alchemist, né? Com as críticas que eu recebi, eu acho, vou falar bem a verdade, eu acho que esses não são clássicos. O Yu Yu Hakusho eu achei válido, quem falou. Falaram pra mim Death Note também, que assim, eu não tenho nada a dizer a favor ou contra, assim, do que eu gosto, tal. Eu não conheço, mas sempre falaram muito bem dele. Mas, cara, é justamente o que você falou, Felipe. Não são clássicos, assim, não são coisas que a gente cresceu assistindo, né? São coisas muito mais atuais, né? Não vou falar de Bleach aqui, não é a nossa pegada, né, Felipe? A gente vai falar das coisas que tem, de certa forma, já um valor pra gente. A gente vai falar de Cavaleiro Zodíaco. Pode esperar de Cavaleiro Zodíaco, vai rolar um podcast e talvez até em breve, né, Felipe? Com certeza, já tá na nossa cabeça aí, tá fazendo sobre Cavaleiros, porque, cara, é um anime clássico mesmo. Essa é uma definição, eu acho que pra todo brasileiro que cresceu na década de 80, 90, né, cara, que nasceu nessa época, é um anime que, cara, marcou a vida de todo mundo aí, que pode estar ouvindo o podcast também. Positivamente ou negativamente. Mas, tem gente que odeia Cavaleiro do Zodíaco. É verdade, eu até falei no podcast, tem muita gente que tem preconceito com o Cavaleiro do Zodíaco pela temática, né, pelo jeito dos personagens, enfim. É normal, né, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu sou muito empático com as pessoas que não gostam de algum tipo de mídia, né? Que é um estilo de desenho, porque eu não gosto de tudo, né? Sim. Não sou fã. Eu, por exemplo, não leio qualquer tipo de livro, eu não escuto qualquer tipo de música, eu não sou eclético desse jeito, também não acho que isso seja uma coisa boa, produtiva. Claro, eu acho que as pessoas têm que realmente se dividir, segregar na parte de gosto. Vai consumir aquilo que você gosta, cara. Se você não gosta, você não vai assistir, você não vai ler. Enfim, faz parte da vida, faz parte do ser humano ter essas individualidades, né, cara? Eu acho que quanto mais você vai seguindo por um caminho, e as pessoas têm que seguir caminho diferente para aprender coisas diferentes, né? Quanto mais tu vai seguindo um caminho, mais você aprende. Então, se todo mundo ir pro mesmo lado, ninguém vai aprender nada. Ninguém vai aprender nada, exatamente, é o que eu penso também. Você tá lendo muita filosofia zen, né, Felipe? Pior que parece, né, cara? Pior que parece. Parece provérbio, né? Isso mesmo. Ai, caramba. Bom, a gente fica por aqui então, né, nessa leitura de recadinhos aqui. Semana que vem tem mais Roll do Ano na terça-feira e Alt F4 no domingo, certo? Correto. E lembrando também pra vocês que a gente não vai parar por causa do Natal, tá? Dia 23, véspera de Natal, vai ter Alt F4 normal e o Roll do Ano no dia do Natal também, porque, cara, tem muita gente aí também que nem comemora Natal, né? Você que vai estar na terça-feira lá comendo a sobra do jantar, né? O seu peru de Natal lá, então, cara, vai estar normal, vocês podem esperar aí que a gente vai lançar. E é isso aí. Corta! Bom, Ronald, foi muito bacana esse papo que você bateu aqui com a gente sobre o Minority Report. A gente espera que você possa vir também em outros episódios pra gente falar sobre muito mais coisa, né? A gente quer falar mais de ficção científica, de cinema, de música. Então foi muito bacana. Muito obrigado por estar participando aqui da gente com o podcast Alt F4. Valeu mesmo. Eu que agradeço. É sempre bom conversar sobre ficção científica, embora não seja lá um dos melhores exemplos de ficção científica, mas, pô, valeu pelo convite, gente. Realmente, muito obrigado, Harold, foi muito legal conversar contigo. Acho que foi uma pessoa muito bacana que eu conheci aí, que entende bastante de música, entende bastante de ficção científica. É muito raro a gente conhecer pessoas que entendam bastante de alguma coisa, né? Que dirá de mais que uma. Com certeza. Esse entender bastante é uma falsa premissa. Mas agradeço a mentira. Os ouvintes podem desconsiderar o que eu falei.
É verdade, viu? É verdade. Muito bom, muito bom.